Infelizmente, é incrível como uma única palavra pode destruir uma vida inteira, não é mesmo? Uma palavrinha de 6 sílabas que saiu da boca do meu próprio filho e custou a ele 2 bilhões de reais. 2 bilhões. Mas o dinheiro nem foi a pior parte. Foi o preço que ele pagou na alma. Meu nome é João Silva. Tenho 74 anos e sou dono da JTS Tech, uma empresa de tecnologia aqui em Joinville, Santa Catarina. Uma empresa que construí com essas mãos calejadas durante décadas de trabalho duro e honesto. Mas isso é só um detalhe da minha vida, porque nunca fui homem de me gabar ou de ostentar o que tenho. Prefiro ser conhecido pelo meu caráter do que pela minha conta bancária. Sempre acreditei que a humildade é a maior virtude que um homem pode ter. Se você está gostando dessa história, clica no like e se inscreve no canal. Deixa nos comentários de onde você está assistindo e que horas são quando você está assistindo. Todo dia tem história nova aqui nesse canal. Quero saber quem está me ouvindo de longe. Se tem gente no sul ou lá do nordeste, até do exterior. É bom saber que minhas histórias chegam longe. Sou um homem simples, sempre fui. Cresci no interior com pouco estudo formal, mas muita vontade de aprender. Quando comecei minha empresa, há mais de 40 anos, era só eu. Uma sala alugada e um sonho grande demais para o tamanho do meu bolso. Trabalhava 16 horas por dia, dormia às vezes no chão do escritório, comia marmita fria. Casei novo. Tive meu filho Lucas, hoje com 45 anos, e fiz de tudo para dar a ele o que eu não tive. Estudo em escola boa, faculdade, oportunidades. Enquanto isso, a empresa crescia de um funcionário para 10, para 100, para 1000. Hoje são 8.000 pessoas que dependem do que construí, mas nunca deixei o dinheiro mudar quem eu sou. Continuo morando na mesma casa de 3 quartos que comprei há 30 anos. Dirijo meu Civic 2010 com orgulho. Almoço no bandejão da empresa junto com os funcionários. Meus princípios são simples: humildade e discrição sempre. O que vou contar agora é a história de como meu único filho Lucas me apresentou numa noite para a família da noiva dele. Uma apresentação que mudou nossas vidas para sempre com uma simples palavra: infelizmente. Nasci num sítio pequeno nos arredores de Joinville, onde a gente acordava com o canto do galo e dormia quando o corpo não aguentava mais o cansaço do dia. Meu pai trabalhava na roça, plantava um pouco de tudo: mandioca, milho, feijão. Minha mãe cuidava da casa, das galinhas e de mim, seu filho único. A vida era dura, mas honesta. Não tínhamos luxo, mas nunca faltou comida na mesa nem amor naquela casa de madeira coberta de zinco, que cantava quando a chuva caía forte. Estudei até a 4ª série na escolinha rural, onde uma professora só ensinava todas as crianças de diferentes idades. Depois disso, tive que ajudar meu pai na roça, mas sempre fui curioso. Sempre quis aprender mais. À noite, com a luz fraca de um lampião, lia os poucos livros que conseguia emprestar. Me interessei por máquinas desde cedo. Desmontava e montava tudo que caía nas minhas mãos, desde rádios velhos até o motor da bomba d'água que meu pai usava na irrigação. Aos 18 anos, com a bênção dos meus pais e uma mochila com 2 mudas de roupa, vim para a cidade grande. Joinville já era uma cidade industrial, com muitas fábricas e oportunidades para quem não tinha medo de trabalhar. Comecei como ajudante numa oficina mecânica. Depois passei para uma metalúrgica, onde aprendi a operar tornos e fresas. À noite fazia curso técnico de eletrônica, pagando com o pouco que conseguia economizar. Foi difícil, mas cada conhecimento novo era como um tesouro para mim. Aos 25 anos já tinha experiência em mecânica, eletrônica e um pouco de programação que aprendi sozinho. Foi quando vi uma oportunidade. As empresas precisavam de soluções automatizadas, máquinas que pudessem fazer trabalho repetitivo. Montei uma pequena oficina no fundo de um galpão alugado e comecei a desenvolver meus primeiros equipamentos. Dormia pouco, comia mal, mas a cada projeto concluído meu nome se espalhava entre as empresas da região. Chama o João, ele resolve qualquer problema com máquina. Foi nessa época que conheci Ana, que Deus a tenha, uma moça simples como eu, filha de operários, que trabalhava como secretária numa das empresas que eu prestava serviço. Nos apaixonamos
Namoramos 6 meses e casamos numa cerimônia simples com bolo feito pela mãe dela e churrasco no quintal da casa dos meus sogros. Éramos felizes com pouco, sonhávamos muito. Um ano depois do casamento, Ana engravidou. Quando Lucas nasceu, jurei que daria a ele tudo que não tive. Enquanto eu trabalhava no galpão, Ana cuidava do bebê e fazia a contabilidade da nossa pequena empresa, que chamei de JS Tech, João Silva Tecnologia. Nos primeiros anos era só nós dois. Trabalhávamos de domingo a domingo, sem férias, sem descanso, mas tínhamos um propósito maior que nós mesmos: dar um futuro melhor para o nosso filho. Quando Lucas tinha 5 anos, conseguimos nosso primeiro grande contrato: automatizar uma linha de produção inteira. Precisei contratar 10 funcionários, comprar equipamentos novos, alugar um espaço maior. Foi um risco enorme, mas deu certo. Depois desse projeto, vieram outros cada vez maiores. A JS Tech começou a crescer rapidamente. Com o crescimento da empresa, pude realizar meu sonho de dar boa educação para o Lucas. Matriculei ele na melhor escola particular de Joinville. Comprei livros, computador, tudo que pudesse ajudar nos estudos. Quando chegou a hora da faculdade, paguei engenharia na melhor universidade do Sul. Sempre acreditei que estudo é o melhor investimento que se pode fazer. Infelizmente, Ana não viveu para ver nosso filho se formar. Um câncer levou minha companheira quando Lucas tinha 19 anos. Foi o momento mais difícil da minha vida. Mergulhei no trabalho para não sucumbir à dor. A empresa cresceu ainda mais, expandindo para automação industrial em todo o Brasil. De 100 funcionários, passamos para 500, depois 1.000 e assim por diante. Enquanto a empresa crescia, eu mantinha meu estilo de vida simples. Nunca gostei de ostentar. Nunca vi sentido em mansões, carros de luxo ou roupas de grife. Continuei na mesma casa que compramos quando Lucas tinha 10 anos. Uma casa boa, confortável, mas sem luxos desnecessários. Meu maior prazer era sentar na varanda depois de um dia de trabalho, tomar um chimarrão e ver o pôr do sol. Lucas, por outro lado, parecia ter vergonha da nossa simplicidade. Quando voltou da faculdade, quis morar sozinho num apartamento chique no centro da cidade. Comprou um carro importado com o dinheiro que lhe dei. Começou a frequentar restaurantes caros, clubes exclusivos, a andar com a alta sociedade de Joinville. Isso me entristecia, mas respeitei suas escolhas. Afinal, cada um tem que encontrar seu próprio caminho. Ofereci a ele um cargo na empresa, claro. Começou como estagiário, depois virou gerente de projetos. Tinha talento, mas faltava humildade. Tratava os funcionários, mais antigos com certa arrogância, como se o fato de ser filho do dono lhe desse privilégios. Tentei corrigir esse comportamento várias vezes em conversas privadas, mas ele sempre dizia: "Pai, os tempos mudaram, não podemos ser os coitadinhos do mercado." Com o tempo, Lucas foi se afastando. As visitas em casa ficaram cada vez mais raras. Quando vinha, era sempre com pressa, sempre olhando no relógio como se tivesse compromissos mais importantes. E como falei antes, em 5 anos ele me visitou, apenas 3 vezes, e todas elas para pedir dinheiro. Uma vez para comprar um carro novo, outra para reformar o apartamento, e a terceira para investir numa aplicação que prometia retorno rápido. Tentei manter nossa relação, mas era difícil. Eu tinha a sensação de que ele sentia vergonha de mim, do meu jeito simples, das minhas roupas sem marca, do meu sotaque de interior que nunca perdi. Mesmo assim, continuei amando meu filho, rezando todas as noites para que ele encontrasse o verdadeiro valor das coisas. Há cerca de 1 ano, Lucas me ligou dizendo que estava namorando sério uma moça chamada Sofia. Disse que a família dela era importante em Joinville e que o pai dela era um alto executivo. Falou que queria me apresentar a eles num jantar formal. Senti uma pontinha de esperança. Talvez essa fosse uma chance de nos reaproximarmos. O que eu não imaginava era que esse jantar mudaria tudo, que uma única palavra dita pelo meu filho naquela noite definiria nossa relação para sempre. Uma palavra que ele disse com desdém, olhando para o chão, como quem se desculpa por algo.
Infelizmente, aquele dia do jantar na casa dos Mendes estava marcado no meu calendário há semanas. Lucas tinha me ligado, dizendo que era muito importante que eu conhecesse a família da moça com quem ele queria se casar. Sofia Mendes, filha de gente importante da cidade, como ele fazia questão de frisar. Pai, é uma família tradicional, tá? O pai dela é médico, Dr. Carlos Mendes, um homem muito respeitado na cidade. A mãe é de família antiga de Joinville, dos fundadores. Vê se arruma bem. Arrumei-me como sempre faço quando vou a um compromisso importante. Vesti minha melhor camisa de linho bege, uma calça social azul marinho que tenho há anos, mas bem conservada, e aquele par de sapatos de couro que uso em ocasiões especiais. Passei um perfume discreto, penteei meus cabelos grisalhos e aparei a barba. Na minha visão, estava apresentável, simples, mas digno. Cheguei no horário combinado. Nem um minuto a mais, nem um minuto a menos. Aprendi com meu pai que pontualidade é respeito. Lucas veio me encontrar no portão da mansão dos Mendes. E sim, era uma mansão de verdade. Dessas com jardim imenso, fonte na entrada e 3 carros importados na garagem. Já ali percebi um nervosismo fora do comum no meu filho. Ele suava, olhava para os lados, parecia constrangido. Pai, por favor, não fala muito hoje, tá? Deixa que eu conduzo a conversa. Achei estranho, mas concordei com um aceno de cabeça. Quem era eu para estragar o momento do meu filho? Se ele queria impressionar a família da noiva, eu seria discreto como sempre fui. Entramos na sala ampla, decorada com móveis que pareciam custar mais que minha casa inteira. Quadros caros nas paredes, tapetes persas, cristais nas estantes. Uma família inteira nos esperava. Dr. Carlos, um homem alto de cabelos grisalhos como os meus, porém vestido num terno que custava 1 mês de salário de um dos meus funcionários, a esposa dele, Dona Helena, elegante num vestido discreto, mas obviamente caro, e Sofia, uma moça bonita de cabelos castanhos e sorriso nervoso. Foi então que aconteceu. Lucas, parado ao meu lado, pigarreou e fez as apresentações. Dr. Carlos, Dona Helena, Sofia, esse é meu pai, infelizmente. A palavra caiu como uma pedra na sala silenciosa. Infelizmente, como se ter um pai como eu fosse uma doença terminal, uma tragédia inevitável que ele precisava carregar pela vida. Vi o olhar assustado de Sofia, o sorriso forçado de Dona Helena, mas foi a reação do Dr. Carlos que me surpreendeu. O homem ficou pálido, branco como papel. Levantou-se da poltrona onde estava sentado e me encarou com olhos arregalados. Senhor João. João Silva. Oi, Carlos, como vai? Respondi calmamente, reconhecendo de imediato o homem que trabalhava na minha empresa há quase 10 anos como diretor do departamento de inovação. Lucas olhou de mim para o Dr. Carlos e de volta para mim, completamente confuso. Vocês se conhecem? Doutor. Carlos parecia que tinha visto uma assombração. Engoliu em seco e então explodiu para espanto de todos na sala. Lucas, seu pai é João Silva, dono da JS Tech, meu chefe de 8.000 funcionários. Lucas cambaleou como se tivesse levado um soco no estômago. Sofia deixou escapar uma exclamação de surpresa. Dona Helena levou a mão à boca. O silêncio que se seguiu era pesado, carregado de uma tensão que se podia cortar com faca. Pai, é verdade. Lucas finalmente conseguiu balbuciar, o rosto pálido, a voz trêmula. Sim, filho, respondi simplesmente. Por que nunca me disse? Ele praticamente gritou com uma mistura de raiva e desespero na voz. Você nunca perguntou, respondi mantendo a calma. E eu tenho 2 princípios, humildade e discrição. Dr. Carlos ainda estava em estado de choque. O homem que normalmente era tão composto, tão formal, agora gesticulava freneticamente enquanto falava. Senhor João, o senhor salvou minha carreira quando eu errei naquele projeto de 10 milhões. Lembra o sensor que falhou e quase causou aquele acidente? Qualquer outro CEO teria me demitido na hora, mas o senhor me deu uma segunda chance. O senhor disse que erros acontecem, que o importante era aprender com eles.
Ele estava quase chorando agora, para o espanto de sua família. Minha família deve tudo ao Senhor. Se não fosse por sua generosidade, eu teria perdido tudo, minha reputação, minha carreira. Eu nunca esqueci o que o Senhor fez por mim. Lucas parecia um homem perdido no deserto. Olhava para mim como se nunca tivesse me visto antes. Ele, que trabalhava na empresa há anos, nunca tinha se dado ao trabalho de entender a dimensão do que eu havia construído. Pai, a empresa vale quanto? Ele perguntou hesitante. Foi Dr. Carlos quem respondeu antes que eu pudesse abrir a boca. 2 bilhões. A JS Tech foi avaliada em 2 bilhões no último relatório da Ernst Young. É uma das maiores empresas de tecnologia industrial do Brasil. Lucas sentou-se pesadamente no sofá. Parecia que suas pernas não aguentavam mais seu peso. Olhou para a sala ao redor, depois para minha roupa simples e finalmente de volta para mim. E o senhor mora naquela casa simples, dirige aquele Civic antigo. Casa boa, teto, parede, suficiente. Respondi com a simplicidade que sempre me caracterizou. Foi então que a tempestade começou. Sofia foi a primeira a explodir, virando-se para Lucas com olhos que soltavam faíscas. Lucas, você disse infelizmente? Como pôde? Apresentou seu pai, um homem respeitável, um empresário de sucesso, como se fosse algo vergonhoso. Dona Helena, que até então tinha se mantido em silêncio, também se manifestou. Que vergonha. Peça desculpas agora. Dr. Carlos se ajoelhou na minha frente. Algo que jamais imaginei ver. Um homem orgulhoso como ele, de joelhos, implorando. Senhor João, perdoe meu genro. Ele não sabia o que estava fazendo. Por favor, não julgue nossa família por esse erro terrível. Lucas estava vermelho como um pimentão, suando profusamente. Parecia que ia desmaiar a qualquer momento. Seus olhos iam de um rosto para outro na sala, buscando alguma saída para aquela situação, mas não havia nenhuma. Levantei a mão, pedindo silêncio. A sala inteira obedeceu imediatamente. Carlos, senta. Todos sentem, por favor. Quando todos estavam sentados, continuei com a voz calma, mas firme. Lucas me apresentou como o pai dele. Infelizmente, talvez ele tenha razão. Sou simples, discreto, não ostento. Devo ser uma vergonha para ele que gosta de carros caros e roupas de marca. Pai, eu não sabia. Lucas tentou se defender, a voz trêmula. E Jato, você não sabia porque nunca quis saber. Em 45 anos, nunca perguntou sobre meu trabalho. Nunca se interessou pelo que eu fazia, por como a empresa cresceu, por quantas famílias dependem dela para viver. O silêncio na sala era absoluto. Podia-se ouvir o tic-tac do relógio antigo no canto da sala. Lucas, sabe quantas vezes você me visitou em 5 anos? Perguntei, olhando diretamente nos olhos dele. Ele não respondeu, apenas abaixou a cabeça. 3. E todas para pedir dinheiro. Uma vez para comprar um carro novo, outra para reformar seu apartamento, e a terceira para investir numa aplicação que você nem se deu ao trabalho de me explicar direito. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Lucas, mas não era o momento de recuar. Sabe meu aniversário? Silêncio novamente. Ele não sabia. Meu próprio filho não sabia o dia em que eu nasci. Dr. Carlos, incapaz de conter-se, começou a enumerar minhas qualidades como se quisesse compensar a vergonha que sentia pelo comportamento de Lucas. Senhor João é o melhor chefe do mundo. Paga a educação dos filhos dos funcionários até a faculdade. Construiu um hospital inteiro para a cidade com ala pediátrica e tudo. Doou 100 milhões para a caridade ano passado e ainda assim almoça no bandejão da empresa com todos nós. Conhece cada funcionário pelo nome. A cada palavra, Lucas parecia encolher mais e mais na cadeira. Era como se cada elogio a mim fosse uma punhalada no seu orgulho. Ele, que sempre me viu como um velho simplório, agora estava face a face com a realidade. Seu pai, que ele tratava com desdém,
Era admirado e respeitado por pessoas que ele considerava importantes. A verdade doía, eu sabia. Mas às vezes a dor é necessária para que haja cura. E naquele momento, olhando para meu filho desmoronando sob o peso de sua própria arrogância, tomei uma decisão que me doeu mais a mim do que a ele. Tenho certeza. Lucas, você tem vergonha de mim. Isso ficou claro hoje. Ele tentou protestar, mas levantei a mão, pedindo silêncio. Então faço o seguinte. Você não precisa mais ser meu filho. A sala inteira prendeu a respiração. Infelizmente, completei usando a mesma palavra que ele havia usado para me apresentar. Levantei-me calmamente. Agradeci à família Mendes pela recepção. Pedi desculpas pelo inconveniente e caminhei para a porta. Sentia o peso dos anos nas minhas costas, uma tristeza, profunda no coração, mas também uma estranha sensação de libertação, como se um peso tivesse sido tirado de mim. Lucas veio correndo atrás, desesperado. Pai, volta, por favor. Me virei para olhá-lo uma última vez antes de sair. 2 bilhões, pai. Ele gritou. E aquilo foi como uma facada no meu coração. Não era a mim que ele queria de volta. Era o dinheiro, a herança, a segurança financeira que ele acabava de descobrir. Agora sou pai. Antes era, infelizmente. Saí para a noite fresca de Bassem, Joinville, sentindo uma mistura de emoções que nem eu mesmo conseguia decifrar. Entrei no meu Civic 2010, o mesmo carro que Lucas zombava por ser velho e sem classe, e dei a partida. Mas antes que pudesse sair, Dr. Carlos veio correndo até minha janela. Senhor João, por favor, Lucas é idiota, mas ama o senhor. Ele só é imaturo, não sabe o que diz. Olhei para aquele homem tão composto normalmente, agora desesperado, tentando consertar um erro que não era seu. Carlos, ele me apresentou com vergonha. Quando achava que eu era apenas um velho sem dinheiro, eu o envergonhava. Agora que sabe da minha fortuna, de repente sou um pai a ser amado e respeitado. Carlos baixou os olhos, incapaz de refutar minha lógica. Pai pobre, envergonha. Pai rico não. Não quero ser amado pelo dinheiro, Carlos. Prefiro não ser amado. E com essas palavras parti, deixando para trás um filho que precisava aprender a lição mais importante que eu poderia ensinar. O valor do caráter sobre o valor do dinheiro. Na manhã seguinte cheguei à empresa, como sempre fazia, às 7 em ponto. Cumprimentei os seguranças da portaria pelo nome. Perguntei pela família de cada um, como sempre fazia. Passei pelo refeitório, onde os funcionários do primeiro turno tomavam café. Conversei com alguns, ri com outros. Ninguém ali me tratava como um bilionário. Me tratavam como João, o chefe justo, o homem simples que construiu tudo aquilo do zero. Chamei Dr. Carlos ao meu escritório assim que ele chegou. O homem entrou, cabisbaixo, visivelmente sem dormir, os olhos vermelhos de cansaço. Carlos, você é promovido a vice-presidente. Ele levantou a cabeça surpreso. Senhor, e o Lucas? Olhei pela janela do meu escritório, de onde podia ver toda a extensão da fábrica principal. Milhares de pessoas trabalhando, produzindo, sustentando suas famílias com dignidade. Tudo isso eu construí do nada, com trabalho duro e princípios sólidos. Que Lucas, não tenho filho. As palavras saíram duras, cortantes. Doeram em mim, tanto quanto doeriam nele, mas eram necessárias. O amor de pai não deve ser incondicional a ponto de aceitar a falta de caráter. Isso não seria amor verdadeiro. Seria conivência. No mesmo dia, Lucas apareceu na recepção da empresa, exigindo me ver. Quero falar com meu pai, é urgente. Já havia dado instruções claras ao chefe da segurança. Senhor Lucas, ordens do senhor João. Você não entra. Aquilo causou um alvoroço entre os funcionários. O filho do dono sendo barrado na porta. O que teria acontecido? Para acabar com especulações e boatos, fiz o que tinha que ser feito. Enviei um comunicado oficial para toda a empresa. Comunico a todos os funcionários e colaboradores da JS Tech que não reconheço Lucas Silva como meu filho. Ele tem vergonha de mim.
Eu tenho vergonha dele. Qualquer contato dele com a empresa deve ser tratado como de um estranho, sem privilégios ou considerações especiais. Atenciosamente, João Silva. 8.000 funcionários receberam aquele e-mail. 8.000 pessoas souberam, de uma só vez, que meu filho havia cruzado uma linha que não deveria. Não foi fácil para ele. Logo soube, através de Carlos, que Lucas estava sofrendo as consequências de seus atos. Sofia, a noiva, terminou o relacionamento poucos dias depois. Nenhuma empresa em Joinville ou região queria contratá-lo. Afinal, quem iria dar emprego a alguém que tratou o próprio pai com tamanho desprezo? E não por qualquer pai, mas por João Silva, conhecido por sua generosidade e pelo que fazia pela comunidade. Lucas entrou em uma depressão profunda. Perdeu o apartamento caro porque não podia mais pagar o financiamento. O carro importado foi vendido para cobrir dívidas. Em poucos meses, estava morando de favor na casa de um antigo colega de faculdade, sem emprego, sem perspectivas, sem dignidade. Dr. Carlos, com o grande coração que tinha, tentava ajudá-lo por pena. Ofereceu um emprego temporário como assistente administrativo na clínica médica que mantinha nos fins de semana. Um trabalho simples, com salário básico, muito abaixo do que Lucas estava acostumado, mas era o suficiente para mantê-lo alimentado e com um teto sobre a cabeça. Passaram-se meses. Recebi relatórios regulares sobre a situação de Lucas, embora nunca tivesse pedido. Os funcionários, sabendo o que havia acontecido, me mantinham informado por iniciativa própria. Soube que ele estava magro, abatido, que os cabelos começavam a ficar grisalhos, apesar de ter apenas 45 anos, que estava morando num quartinho nos fundos da clínica de Dr. Carlos, onde também trabalhava agora como faxineiro, além de assistente administrativo. 1 ano após o incidente, numa manhã chuvosa de inverno em Joinville, e como chove nessa cidade, cheguei à empresa e fui informado que havia alguém me esperando na porta desde as 5 da manhã. Era Lucas, encharcado, tremendo de frio, os olhos fundos como os de um homem que passou muitas noites sem dormir. "O que você quer?" Perguntei sem demonstrar emoção, embora por dentro meu coração se apertasse ao ver meu único filho naquele estado. "Pai, me perdoa." Ele caiu de joelhos no asfalto molhado, as lágrimas se misturando à chuva que caía sobre seu rosto. "Não sou seu pai. Você deixou claro." Mantive a firmeza, embora cada palavra custasse um pedaço do meu coração. Foi um erro. Foi um erro terrível. Eu era um idiota, um arrogante, um ingrato. Ele soluçava agora, abraçado às minhas pernas, sem se importar com quem pudesse ver aquela cena. Foi uma escolha, infelizmente. Mas mesmo assim não consegui simplesmente ir embora e deixá-lo ali na chuva. Sou cristão, afinal. O perdão é parte fundamental da minha fé. Pedi que os seguranças o levassem para dentro, para uma sala privada, onde pudéssemos conversar sem plateia. Quando finalmente estávamos a sós, Lucas secando-se com uma toalha que mandei trazer, eu disse o que precisava ser dito. "Lucas, sou cristão. Te perdoo." Ele levantou os olhos, um brilho de esperança surgindo em seu olhar desolado. "Mas perdão não apaga consequências. Você me negou em público. Como Pedro negou Cristo?" Ele murmurou, lembrando-se das aulas de catecismo de sua infância. "Sim, mas Pedro chorou amargamente pelo que fez. Seu arrependimento era genuíno. Vinha do coração." Fiz uma pausa, pesando as palavras. "Você chorou pela herança." A verdade daquela afirmação atingiu Lucas como um raio. Era verdade. Quando ele correu atrás de mim na noite da revelação, suas palavras foram: "Pai, 2 bilhões. Pai." O dinheiro vinha antes do amor, antes do arrependimento verdadeiro. Naquela mesma semana, tomei uma decisão importante. Chamei meus advogados e alterei meu testamento. Não era uma decisão movida por raiva ou por desejo de vingança. Era uma decisão movida pelo amor, um amor duro que educa, que transforma. 90% para a caridade,
10% dividido entre os 8.000 funcionários. E para Lucas, o suficiente para ele lembrar que me vendeu por vergonha. Os advogados pareciam chocados, mas não questionaram. Era meu dinheiro, meu suor, minha decisão. E eu sabia, no fundo do meu coração, que era o certo a fazer. O que Lucas não sabia, o que ninguém sabia, era que eu havia guardado todas as provas da sua ingratidão ao longo dos anos. Eu não era apenas um velho simplório como ele pensava. Era um empresário experiente acostumado a documentar tudo. Tinha e-mails dele me pedindo dinheiro sem nunca perguntar como eu estava. Tinha registros das poucas visitas que me fez em 5 anos. Tinha até gravações das reuniões da empresa onde ele tratava com desdém funcionários antigos e leais, usando sempre a carta: meu pai é o dono, para intimidar. Mas o mais importante, eu tinha testemunhas. Pessoas que viram ao longo dos anos como ele gradualmente foi se afastando, me tratando com cada vez menos respeito, me olhando com vergonha quando estávamos em público. Pessoas como minha antiga secretária, Dona Olga, que trabalhava comigo há 30 anos e que uma vez ouviu Lucas ao telefone com um amigo dizendo: não posso ir no evento hoje, tenho que visitar meu velho. Um saco, mas preciso de uma grana para investir. Tinha também os vizinhos do meu bairro simples, que viam quando o carro importado de Lucas estacionava rapidamente na frente da minha casa, como ele entrava apressado e saía ainda mais rápido. Muitas vezes sem nem ter acabado a refeição que eu havia preparado especialmente para sua visita. E tinha o maior trunfo de todos. Dr. Carlos Mendes, um homem respeitado na comunidade, que testemunhou com os próprios olhos o momento exato em que Lucas me apresentou como seu pai, infelizmente. Um homem cuja palavra valia ouro em qualquer círculo social de Joinville. Eu não precisava usar essas provas. Não precisava humilhar Lucas ainda mais do que ele já estava. Mas o simples fato de tê-las me dava uma tranquilidade. Se algum dia ele tentasse contestar minha decisão, alegar que eu estava senil, que tinha sido manipulado, eu estaria preparado. Dr. Carlos, agora vice-presidente da empresa, veio me procurar alguns dias, depois daquela conversa na chuva com Lucas. Senhor João, sei que não tenho o direito de me meter, mas Lucas está realmente sofrendo. Ele está trabalhando duro na clínica, fazendo qualquer serviço, por menor que seja, nunca reclama, nunca chega atrasado. Ouvi em silêncio, deixando que ele continuasse. Ele chora todas as noites, Senhor. Não pelo dinheiro, não pela herança. Ele chora porque diz que destruiu a única coisa realmente valiosa que tinha na vida: o respeito do pai. Aquilo tocou meu coração de pai, mas ainda não era hora de ceder. Lucas precisava aprender, verdadeiramente aprender a lição. Obrigado por me contar, Carlos, mas algumas feridas precisam de tempo para cicatrizar. 3 anos se passaram. 3 longos anos em que observei de longe a transformação de Lucas. Ele começou como faxineiro e assistente na clínica de Dr. Carlos. Depois conseguiu um emprego numa padaria local. Acordava às 4 da manhã todos os dias para ajudar a fazer o pão que alimentava grande parte da cidade. Trabalhava 12 horas por dia. Voltava para seu quartinho alugado à noite. Descansava o suficiente para começar tudo de novo no dia seguinte. De vez em quando eu o via. Joinville não é uma cidade tão grande assim, especialmente para quem mora lá há tantas décadas. Via-o esperando o ônibus no ponto, com roupas simples, mas limpas, o olhar baixo, os ombros curvados pelo peso da vida. Via-o saindo da padaria depois de um longo dia de trabalho, o rosto marcado pelo cansaço, mas com uma dignidade que ele nunca tivera antes. Ele me via também, eu sabia. Via-me no meu Civic indo para a empresa ou voltando para casa. Via-me no supermercado comprando minhas coisas como qualquer outro cidadão, mas nunca se aproximava. Respeitava minha decisão, meu espaço, minha dor. Até que um dia recebi uma carta, não um e-mail, não uma mensagem de texto, uma carta escrita à mão em papel simples, com aquela caligrafia que eu conhecia tão bem, a caligrafia do meu filho. Pai, aprendi. Dinheiro sem caráter é nada.
Você tem bilhões e vive simples. Eu tinha um pai bilionário e tinha vergonha. Hoje tenho orgulho do homem que você é. Infelizmente tarde demais, Lucas. Aquela carta tão curta e tão profunda ficou na minha mesa por dias. Eu a lia e relia tentando decifrar se as palavras eram sinceras, se vinham realmente do coração, ou se eram mais uma tentativa de me sensibilizar para recuperar a herança perdida. Pedi então a alguns funcionários de confiança que observassem Lucas mais de perto, que vissem como ele vivia, como se comportava quando achava que ninguém estava olhando. Os relatos que recebi me surpreenderam. Lucas vivia numa kitnet simples, com poucos móveis, todos usados. Trabalhava na padaria 6 dias por semana. Nos domingos ia para a mesma igreja pequena e simples que eu frequentava, embora sempre se sentasse nos fundos, provavelmente para não me constranger com sua presença. Uma vez por semana, dava aulas de matemática básica para crianças carentes num projeto social do bairro. E o mais impressionante, havia começado a doar regularmente pequenas quantias para um orfanato local, mesmo com o pouco que ganhava. Doação. Lucas, que antes gastava fortunas em restaurantes caros e roupas de grife, agora doava parte do seu salário mínimo para ajudar crianças órfãs. A transformação parecia genuína. Decidi então que era hora de executar a segunda parte do meu plano. Chamei novamente meus advogados e alterei meu testamento. Não para beneficiar Lucas com a fortuna que ele uma vez desprezou, mas para dar a ele algo muito mais valioso, uma segunda chance. 90% para a caridade como antes, 9% dividido entre os funcionários, 1% para Lucas com uma condição. Ele nunca poderá usar esse dinheiro para si mesmo. Deverá criar uma fundação para ajudar jovens carentes a receberem educação técnica de qualidade e deverá trabalhar nessa fundação, não como diretor, mas como funcionário comum, pelo menos 10 anos antes de poder assumir qualquer cargo de direção. Era um teste final. Se ele realmente tinha mudado, se tinha aprendido o valor da humildade e do serviço ao próximo, aceitaria essa condição com gratidão. Se não, se ainda houvesse um resquício do velho Lucas dentro dele, rejeitaria a ideia de trabalhar duro por uma década antes de poder comandar. E então, num domingo chuvoso como são comuns em Joinville, decidi ir à padaria onde ele trabalhava. Estacionei meu Civic do lado de fora e fiquei observando através da vitrine. Lá estava ele, atendendo os clientes com um sorriso sincero, embalando pães, fazendo trocos, limpando o balcão entre um cliente e outro. Suas mãos, que antes só conheciam o teclado do computador e o volante de carros caros, agora tinham calos do trabalho duro. Entrei. Quando me viu, Lucas congelou por um momento. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas ele rapidamente se recompôs, profissional como era agora. Bom dia, senhor. Em que posso ajudá-lo? Ele perguntou, a voz ligeiramente trêmula. Quero 2 pães de milho e uma conversa com meu filho. Se ele tiver um tempo para um velho, respondi, sentindo meus próprios olhos marejarem. Ele pediu licença ao dono da padaria, que conhecia nossa história como toda Joinville conhecia, e me acompanhou até uma mesinha nos fundos da loja. Sentamos um de frente para o outro em silêncio por alguns momentos. Pai, Ele começou, mas interrompi com um gesto. Recebi sua carta e tenho observado você, Lucas. Vejo como tem trabalhado, como tem vivido, vejo a mudança. Ele baixou os olhos sem saber o que dizer. Ainda me lembro daquela noite, sabe, quando você me apresentou como seu pai. Infelizmente. Foi o pior erro da minha vida, ele murmurou, ainda sem me encarar. Foi uma lição, a mais dura que já tive que te dar. Mas parece que você aprendeu. Finalmente ele levantou os olhos e vi neles algo que nunca tinha visto antes. Humildade verdadeira. Aprendi que o Senhor é o homem mais digno que já conheci, que o seu valor não está na sua conta bancária, mas no seu caráter, e que eu joguei fora anos preciosos que poderia ter passado aprendendo com o Senhor. Havia sinceridade naquelas palavras. Eu podia sentir. E então decidi revelar o que tinha feito.
Alterei meu testamento, Lucas. Vi um lampejo de algo passar por seus olhos. Interesse, esperança, mas rapidamente deu lugar a uma aceitação resignada. O senhor não me deve nada, pai. Já me deu mais do que mereci na vida e eu não soube valorizar. Você receberá 1% da minha fortuna quando eu partir, mas não para você. Expliquei as condições. A fundação, o trabalho como funcionário comum por 10 anos, a impossibilidade de usar aquele dinheiro para benefício próprio. Esperei sua reação, curioso para ver se o antigo Lucas daria as caras, se ele protestaria contra as restrições, se argumentaria que merecia mais, que 10 anos era tempo demais. Em vez disso, vi lágrimas grossas rolarem por seu rosto, enquanto ele segurava minhas mãos calejadas entre as suas, igualmente marcadas pelo trabalho duro. O Senhor ainda confia em mim para fazer algo assim, para ajudar outros, depois de tudo que fiz? Confio no homem que você se tornou, não no que você era. Naquele momento, senti que a justiça tinha sido feita. Não uma justiça vingativa que destrói, mas uma justiça restaurativa que reconstrói, que dá nova chance a quem verdadeiramente se arrependeu. As notícias se espalharam rapidamente por Joinville. O filho pródigo tinha sido parcialmente perdoado. Não voltaria à empresa, não. Assumiria o controle dos bilhões da família, mas tinha recebido uma tarefa, uma missão, uma oportunidade de redenção. Dr. Carlos, quando soube, veio me abraçar emocionado. Senhor João, o senhor é um homem sábio. Deu a Lucas exatamente o que ele precisava. Não dinheiro, não poder, mas propósito. E com as condições que impôs, garantiu que ele nunca esquecerá a lição que aprendeu. Sofia, que havia se casado com outro nesse meio tempo, mandou um cartão simples. O senhor ensinou uma lição que vai além de Lucas. Ensinou para muitos jovens da nossa cidade que caráter vale mais que dinheiro. E assim, 3 anos após aquela fatídica noite em que meu filho me apresentou como seu pai, infelizmente, a vida em Joinville voltou a encontrar um novo equilíbrio. Não era igual ao que tínhamos antes. Era melhor, mais honesto, mais autêntico. Lucas continuou na padaria, mas agora também dedicava suas noites e fins de semana a aprender sobre gestão de organizações sem fins lucrativos, preparando-se para a missão que um dia assumiria. Nos víamos regularmente não com a intimidade instantânea de antes, mas com um respeito mútuo que crescia a cada encontro. A comunidade de Joinville, que acompanhara toda a nossa história com interesse e às vezes com julgamentos severos, agora observava com admiração como pai e filho lentamente reconstruíam uma relação baseada não em obrigação ou interesse, mas em valores compartilhados e respeito genuíno. Quanto a mim, continuei exatamente como sempre fui, simples, discreto, trabalhador. Continuei almoçando no bandejão da empresa com meus funcionários, dirigindo o meu Civic 2010, vivendo na mesma casa modesta de sempre, porque entendi há muito tempo que a verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas em quem nos tornamos. E Lucas finalmente entendeu isso também. Infelizmente precisou perder tudo para valorizar o que realmente importa. Hoje tenho 74 anos. Continuo dirigindo meu Civic 2010, morando na mesma casa simples e trabalhando todos os dias na empresa que construí do zero. Mas algumas coisas mudaram. E para melhor. Lucas e eu temos um almoço juntos todo domingo depois da missa. É um momento sagrado para nós dois. Ele continua trabalhando na padaria durante a semana, mas nas tardes de sábado e nos domingos depois do nosso almoço, ele se dedica ao projeto da fundação que um dia vai dirigir. Já tem um nome: Fundação Novo Começo. Um nome apropriado, não acha? Ele ainda mora numa kitnet simples, economiza cada centavo que ganha e, frequentemente o vejo estudando livros sobre gestão social, captação de recursos e desenvolvimento comunitário. Às vezes me pede conselhos sobre esses assuntos e são momentos que guardo com carinho no coração. Pai, o que o senhor acha de incluirmos um programa de mentoria para jovens empreendedores na fundação? Ele me perguntou num desses domingos.
Acho uma ótima ideia, filho. Mas lembre-se, o mais importante não é ensinar esses jovens a ganhar dinheiro, é ensinar eles a ter caráter enquanto ganham dinheiro. Ele concorda com um sorriso diferente do que tinha antes. Não é mais aquele sorriso presunçoso de quem se acha superior aos outros. É um sorriso humilde de quem aprendeu através da dor. Quanto a Dr. Carlos, ele se tornou meu braço direito na empresa e um grande amigo pessoal. Ele me convida para jantares em sua casa com frequência e, dessa vez, sou recebido com o respeito e a admiração que se dá a um amigo querido, não com a reverência temerosa que se dá a um chefe poderoso. Sofia se casou com um bom rapaz e já tem 2 filhos pequenos. Às vezes encontro com ela na igreja e trocamos sorrisos cordiais. A história da nossa família se tornou uma espécie de lenda em Joinville. As pessoas ainda comentam, ainda apontam para Lucas na rua e cochicham. É o filho que perdeu 2 bilhões por dizer infelizmente. Mas agora muitos também acrescentam. Mas olha como ele mudou, como se tornou um homem de valor. E isso me enche de orgulho. Tenho refletido muito sobre tudo o que aconteceu, sobre como um único momento, uma única palavra pode mudar o curso de uma vida inteira, sobre como a arrogância pode cegar uma pessoa para o que realmente importa, sobre como o dinheiro é um bom servo, mas um péssimo mestre. Quando Lucas me apresentou como seu pai, infelizmente naquela noite, ele não estava apenas expressando vergonha de mim. Estava revelando uma falha no meu trabalho como pai, porque de alguma forma, apesar de todos os meus princípios, não consegui transmitir a ele o que realmente importava na vida. Deixei que ele crescesse valorizando as aparências, o status, as coisas materiais. Talvez por ter perdido a mãe tão cedo. Talvez por eu ter estado tão ocupado construindo a empresa. Talvez por eu ter querido compensar a ausência dela com o conforto material. Aquele, infelizmente, doeu como uma facada no peito. Mas hoje entendo que foi necessário. Foi preciso aquele momento de absoluta humilhação para que ambos pudéssemos enxergar a verdade. Eu tinha falhado como pai e ele tinha falhado como filho. E a partir daquele reconhecimento doloroso, pudemos começar a reconstruir nossa relação sobre bases mais sólidas. A verdade é que tanto eu quanto Lucas precisávamos daquela lição. Eu precisava aprender que dar dinheiro e conforto a um filho não é o mesmo que dar valores e princípios. Ele precisava aprender que o verdadeiro valor de uma pessoa não está no que ela tem, mas no que ela é. Que a vida, em sua infinita sabedoria, nos deu exatamente a lição que precisávamos no momento em que precisávamos. Doeu? Sim, doeu demais. Deixou cicatrizes, sem dúvida. Mas cicatrizes são marcas de cura, não de feridas abertas. Hoje vejo Lucas se transformando no homem que sempre soube que ele poderia ser. Um homem trabalhador, humilde, preocupado com o próximo. Ele ainda tem muito a aprender, muito caminho a percorrer. Mas já não é mais aquele rapaz arrogante que se envergonhava do pai simples. Agora é um homem que entende o valor da simplicidade, da honestidade, do trabalho duro. Quanto ao testamento, continua como determinei. 90% para a caridade, 9% para os funcionários e 1% para a Fundação Novo Começo, que Lucas só poderá dirigir após 10 anos de trabalho como funcionário comum. Mas agora, quando converso com ele sobre isso, não vejo mais aquele brilho de ganância em seus olhos. Vejo responsabilidade, vejo propósito, vejo gratidão pela chance de fazer algo significativo com sua vida. Pai, quero que o senhor saiba que não estou mais contando os anos até poder assumir a fundação, ele me disse recentemente. Estou aproveitando cada dia, cada aprendizado. E se no final o senhor decidir que não estou pronto, vou entender e respeitar sua decisão. Porque não é sobre o dinheiro ou o poder, é sobre fazer a diferença na vida das pessoas. Ouvir essas palavras do meu filho foi um dos momentos mais felizes da minha vida. Porque significava que a lição tinha sido realmente aprendida, que aquele, infelizmente, que um dia nos separou, agora tinha se transformado em um novo começo para ambos.
Às vezes, quando estou no restaurante popular que construí para a comunidade, onde como regularmente ao lado de trabalhadores, aposentados e estudantes, vejo Lucas entrar discretamente. Ele não vem se sentar comigo, respeita meu espaço, minha rotina. Vem apenas para observar, para aprender. Observa como converso com as pessoas, como trato a todos com o mesmo respeito, independente de sua condição social. E sei que ele está absorvendo essas lições silenciosamente, preparando-se para o dia em que terá a oportunidade de colocá-las em prática em grande escala. Um dia, depois que eu partir, Lucas terá a responsabilidade de administrar aquele 1% da minha fortuna que destinei à fundação. Parece pouco, 1% de 2 bilhões, mas são 20 milhões de reais. Uma quantia que, se bem administrada, pode transformar milhares de vidas. E tenho fé de que ele fará um bom trabalho, não porque é meu filho, mas porque se tornou um homem digno dessa responsabilidade. O restante do dinheiro, bem, os 90% para a caridade já estão destinados a diversos projetos sociais, hospitais, escolas e programas de desenvolvimento comunitário em todo o Brasil. E os 9% para os funcionários serão distribuídos proporcionalmente ao tempo de serviço de cada um, garantindo que aqueles que ajudaram a construir a empresa tenham segurança financeira para suas famílias. É um testamento que reflete os valores que sempre defendi: generosidade, justiça, valorização do trabalho honesto. E Lucas entende isso agora. Entende que não estou punindo-o ao deixar-lhe apenas um poro indireto da minha fortuna. Estou, na verdade, dando-lhe o presente mais valioso que um pai pode dar a um filho: a chance de construir algo significativo com as próprias mãos, de deixar um legado que vá além do dinheiro. Em Joinville, as pessoas ainda me reconhecem nas ruas, ainda me chamam de seu João, ainda me tratam com respeito. Mas não é o respeito temeroso que se dá a um homem rico e poderoso. É o respeito caloroso que se dá a alguém que construiu algo importante, que gerou empregos, que ajudou a comunidade, e isso vale mais que qualquer conta bancária. Lucas também é reconhecido, mas de uma forma diferente. Agora, as pessoas que antes sussurravam: "É o filho ingrato do seu João", agora dizem: "É o filho do seu João, aquele que trabalha na padaria, que dá aulas de graça para crianças carentes, que está sempre disposto a ajudar." E esse reconhecimento, tenho certeza, vale mais para ele hoje do que qualquer herança milionária. A lição que aprendi e que espero que você também leve desta minha história é que as relações familiares são complicadas, são cheias de expectativas não expressas, de mal-entendidos, de feridas antigas, mas também são preciosas, insubstituíveis. Vale a pena lutar por elas, mesmo quando parece impossível. Outra lição importante é que o dinheiro amplifica quem somos. Se você é uma pessoa boa, o dinheiro pode ajudá-lo a fazer coisas boas em maior escala. Se você é uma pessoa ruim, o dinheiro apenas tornará você uma pessoa ruim com mais recursos para fazer mal. O dinheiro em si não é bom nem mal. É apenas uma ferramenta. O que importa é quem está usando essa ferramenta e para quê. E talvez a lição mais importante de todas: nunca é tarde para mudar. Lucas tinha 45 anos quando seu mundo desmoronou, quando perdeu tudo o que achava importante. Poderia ter se entregado à amargura, ao ressentimento, à autopiedade. Em vez disso, escolheu o caminho mais difícil, o da reconstrução, da humildade, do aprendizado tardio. E essa escolha fez toda a diferença. Hoje, aos 74 anos, olho para trás e vejo uma vida cheia de altos e baixos, de conquistas e perdas, de alegrias e tristezas. Mas, acima de tudo, vejo uma vida vivida com propósito, com princípios, com integridade, e vejo um filho que, depois de se perder no caminho, finalmente encontrou seu próprio propósito, seus próprios princípios, sua própria integridade. Não sei quantos anos ainda tenho pela frente. Nessa idade, cada dia é um presente, mas sei que quando chegar minha hora partirei em paz, porque cumpri minha missão como homem,
como empresário e finalmente como pai. E Lucas, tenho certeza, continuará o legado. Não o legado do dinheiro ou do poder, mas o legado dos valores, dos princípios, da responsabilidade social. Porque no final das contas é isso que realmente importa, é isso que permanece depois que partimos, é isso que faz uma vida valer a pena. Obrigado por me ouvir até aqui. Se gostou, deixa seu like e se inscreve no canal. Quem assistiu até o fim, comenta aí embaixo a palavra recomeço e não deixa de conferir as outras histórias aqui do canal. Aqui na tela tem duas que você vai gostar. Um abraço desse velho aqui.